Olá, você acompanha agora o programa Diálogo Brasil. Noticiada a morte de Fidel Castro e a enorme marca deixada por ele na história do século XX, o Diálogo Brasil discute o futuro da ilha cubana diante de um cenário de incertezas políticas e econômicas. O que será de Cuba com a morte de Fidel Castro? Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui no nosso estúdio o cientista político e professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Carlos Pio, e o jornalista e professor do Núcleo de Estudos Cubanos, também da Universidade de Brasília, Beto Almeida. Boa noite. Antes de começar a nossa entrevista, nós vamos assistir a uma breve reportagem sobre as dúvidas que pairam sobre o futuro de Cuba com a morte de Fidel Castro. A morte de Fidel Castro, líder máximo de Cuba por meio século, aprofunda as dúvidas quanto ao futuro da ilha caribenha. Depois de derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista em 1959, Fidel tornou-se uma das mais influentes personalidades políticas do século passado. Em plena Guerra Fria, estabeleceu ligações ideológicas, militares e econômicas com a então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, afastando-se dos Estados Unidos. Fidel manteve o comunismo com mãos de ferro, mesmo com o socialismo em declínio mundo afora. Só a saúde debilitada o fez recolher-se em 2006. Ainda assim, apenas renunciou à presidência, sendo sucedido pelo irmão Raul Castro 2 anos depois. E até 5 anos atrás, manteve-se na liderança do Partido Comunista. A saída definitiva de cena é, portanto, um fator novo e relevante para o enigma que paira sobre o legado que Fidel deixa aos cubanos. Afinal, foi sob Raul, mas à sombra de Fidel, que o país ensaiou alguma abertura política e econômica. Cuba se reaproximou dos Estados Unidos e começou a dar espaço à iniciativa privada. Mas o regime socialista resiste, assim como líderes militares fiéis à Revolução de 1959 seguem em postos-chave. Cuba, sem Fidel, ainda terá de enfrentar contratempos com a chegada à Casa Branca do presidente eleito Donald Trump, que já anunciou a disposição de rever os acordos negociados por Barack Obama. Bom, então vamos direto ao ponto. O presidente Raul Castro disse que fica no poder até 2018, quando termina o segundo mandato dele, e depois deve se aposentar. O que nós podemos esperar de mudanças até lá, até 2018, e depois disso, do ponto de vista interno de Cuba? Olha, eu acho que está tudo em suspenso em relação ao que será feito a partir dos Estados Unidos, né? Mas o sentido da história é muito claro, é muito tranquilo. As populações demandam cada vez mais liberdades. E as novas tecnologias, a nova forma de organização da riqueza no mundo, a forma de produzir riqueza, também exige que os países sejam mais abertos para o mundo, que estimulem suas populações a inovar na forma de gerar riqueza, que conheçam mais o que se passa no resto do mundo. E isso implica numa redução da capacidade dos governos reprimirem a população. Me parece que a liderança cubana de 10 anos para cá percebeu, em alguma medida, essa necessidade. E o país tem se aberto ao mundo. Então, me parece que se está em suspenso o que vai acontecer nas próximas semanas e meses, não me parece questionável que, inevitavelmente, Cuba vai se abrir para o resto do mundo, vai abrir o seu sistema econômico e vai permitir que, justamente, o empreendedorismo da população de empresas cubanas e estrangeiras dinamize o país. Eu creio que Cuba sempre, desde a Revolução, tem passado por processos de transformações. Tem se adaptado ao mundo. É claro que agora é o seu desafio mais forte por causa da personalidade extraordinária do ex-presidente Fidel Castro. Mas, de certa maneira, a economia cubana já tem se adaptado a uma série de mudanças, o que não significa abrir mão do projeto socialista. Isso me parece que é bem claro. Ou seja, muitas das adaptações foram feitas em razão de dificuldades impostas politicamente de fora.
por exemplo, um bloqueio exercido pela maior economia do mundo contra uma economia tão pequena como é Cuba, não é irrelevante, principalmente pela proximidade dos mercados. Então, Cuba teve que fazer uma série de mudanças que já vinham, por exemplo, do uso da indústria do turismo como forma de obter divisas. Foi muito exitosa essa opção, né? Possibilitou que a queda da União Soviética, a desorganização da União Soviética, não fosse, como muitos esperavam, também um fracasso para Cuba. Então, Cuba resistiu, conseguiu dar o salto adiante. E hoje Cuba ampliou suas relações, por exemplo, com os países europeus, com a China, né, com o próprio Brasil, e a própria CELAC criou uma nova condição, né, para maior intercâmbio da economia cubana com a América Latina, o que era antes dificultado por imposição das sanções norte-americanas contra Cuba. Mas se até o presidente Barack Obama teve que revisar aquela linha anterior, porque as sanções, o bloqueio, não foram impostos por Cuba, né? Cuba sofreu um bloqueio e nunca pretendeu romper relações com os Estados Unidos. Foram os Estados Unidos que romperam relações com Cuba. Professor, você citou um negócio muito importante, que são as tecnologias de informação. A internet, principalmente a juventude, tem uma ânsia enorme, né, de lidar com a internet no mundo inteiro. O uso, a disseminação da internet em Cuba estavam sendo limitados, digamos que ainda está num processo de crescimento, de abertura, estava sendo bem mais difícil. A oposição acusava o governo de controlar esse uso para controlar a informação. A pergunta é, com essas mudanças todas, com a chegada de gente de fora, né, vindo agora, voos regulares inaugurados ontem, tudo isso pode ter um impacto forte no sistema político de Cuba? Olha, é isso que eu vinha dizendo antes. Quer dizer, eu acho que o sentido da mudança histórica é claro e Cuba é anacrônico. Eu discordo de várias coisas que o Beto disse aqui, com todo respeito, mas o regime de Cuba não se sustenta economicamente. Ele só se sustenta porque é uma ditadura ainda, é um regime autoritário, que não permite às pessoas exercerem seu livre-arbítrio. As pessoas, para exercerem seu livre-arbítrio, têm que sair de Cuba. O desejo pela informação não está restrito às pessoas jovens. As imagens que foram mostradas por vários meios de comunicação mostram os mais velhos querendo falar com seus familiares no exterior, por meio de tecnologias que para nós brasileiros são absolutamente banais e que ainda são restritas tanto politicamente, pelas inibições à liberdade de comunicação, quanto pelo próprio modelo econômico, que limita muito, é um regime de semi-escravidão das pessoas, que não tem liberdade de usar o seu próprio dinheiro e seu próprio corpo, sua criatividade, seu talento, sua força de trabalho, para prosperar na vida e fazer o uso possível, banal, em todos os lugares do mundo, com esses recursos para viver melhor. Então, o regime cubano certamente vai sofrer as influências, vem sofrendo, nesse sentido eu concordo com o Beto, vem sofrendo as influências e tentando se adaptar, mas é sempre no sentido que nós vimos tão bem em outros países que saíram de um regime totalitário, comunista, e passaram para uma suavização desse regime, se transformando em regimes autoritários, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E a gente vê essa transformação em todo lugar. Essa transformação vai certamente minar as repressões que até hoje são comuns em Cuba. De novo, tanto repressões políticas, a liberdade de expressão, quanto a repressão à prosperidade, a possibilidade das pessoas ganharem dinheiro. Então, não tenho a menor dúvida de que, no sentido histórico, o termo tão caro aos marxistas que deram apoio e ideias em que se inspirou o regime cubano, que no sentido histórico, o regime político e econômico de Cuba tende a ser disseminado, retirado do mapa. Beto? Bernardo, quando o Muro de Berlim caiu, a imprensa mundial, que opta pela posição anticubana, né,
deu prazo, né? Vai acontecer em Cuba, é inevitável, vai acabar o regime socialista em Cuba. Foram surpreendidos esses anos, 89 até hoje, né? Não há sinais de que haja desistência do projeto socialista. Pelo contrário, uma série de reformas econômicas estão feitas com consultas à população, com uma participação muito intensa das pessoas, e isso foi feito através de medidas e mecanismos ordenados. As pessoas debatem nos sindicatos, nos fóruns, nas escolas, nas universidades, uma intensa participação sobre quais são as adaptações a serem feitas, quais as mudanças econômicas a serem feitas, porque o mundo é dinâmico, todos os países estão mudando. Imagine-se Cuba, que não é autossuficiente, que não é uma economia industrializada, que herdou toda uma herança semicolonial, né? E que se transformou numa potência geopolítica, uma potência social, uma potência educacional, uma potência desportiva nesses anos todos. Por isso eu disse, há um processo de revolução permanente em Cuba, mas para assegurar e aperfeiçoar o regime socialista. Então, nesse sentido... Você acredita que o caminho é o chinês? A abertura na economia e manutenção de um sistema político fechado? Olha, o Porto de Mariel é mais do que um porto. É um conglomerado, é uma zona especial de atividades econômicas, né? Que tem a presença de empresas de muitos países, inclusive brasileiras, né? O financiamento, a parceria para a construção desse porto. Mas ele cria uma mudança geoestratégica ali naquela região. Tanto é assim que logo após a construção do Porto de Mariel, dessa zona econômica especial de Mariel, veio a iniciativa norte-americana de buscar rever a decisão anterior. Quem reviu foram os Estados Unidos, quem fez a revisão, que fizeram a revisão. Então, nesse sentido, é possível que certas medidas de economia mista, né, parcerias estão sendo feitas, os laboratórios norte-americanos estão ávidos para comprarem as moderníssimas vacinas cubanas, e quem proíbe de fazer essa compra é o bloqueio norte-americano, não é? Ou seja, a economia cubana teria todo interesse em vender modernas tecnologias, biotecnologia, para laboratórios norte-americanos. Então, é preciso discutir sempre, só para fechar esse raciocínio, que a economia cubana ela teve que sempre resistir a medidas de hostilidades. E nessa medida, nesse ambiente de hostilidades, ela conseguiu tornar-se uma potência biotecnológica, desportiva, educacional, da área de saúde. Eu acho que tem vários pontos aqui importantes que o Beto diz. De novo, se a gente olha para a história, você vai ver que não é verdade que a hostilidade veio de fora para dentro. É o Fidel quem nacionaliza empresas e isso provoca toda uma animosidade. Isso não quer dizer que os Estados Unidos estão sempre corretos. Longe disso. O contexto em que Fidel chega ao poder é um contexto de Guerra Fria, e de Guerra Fria chegando na área de influência americana. Cuba, na sua história com os Estados Unidos, tinha uma relação até certo ponto bastante cordial. Os Estados Unidos são muito importantes para a independência de Cuba. Agora, vários dos aspectos aqui relacionados à discussão sobre o bloqueio e a influência disso para o modelo econômico cubano são equivocados. Veja lá, na teoria marxista-leninista que Cuba apoia, as relações capitalistas são relações que inibem o desenvolvimento de um país em desenvolvimento e pobre. De tal modo que o bloqueio imposto pelos Estados Unidos ele teria a favorecer Cuba na visão dos próprios cubanos. Afinal de contas, se as empresas cubanas, se a população cubana continuasse comprando produtos sofisticados produzidos nos Estados Unidos, isso inibiria o desenvolvimento econômico do próprio país. Essa ideologia é até hoje muito comum na América Latina como um todo e no Brasil em particular. Foi por causa de pensar assim que o Brasil, por exemplo, correto ou não, vetou o projeto da ALCA, dizendo o quê? Que fazer um acordo de livre comércio com um país poderoso
inibiria o desenvolvimento da indústria brasileira. Então, não dá para usar o bloqueio, ora como culpa dos nossos males, ora como um desejo nosso. Eu entendo bastante a posição do Beto, respeito, mas eu queria dizer o seguinte, Beto, toda essa mobilização que há em Cuba, você falou bem, de participação política, de consulta popular, torna Cuba realmente um país democrático? Essa participação é feita com liberdade de informação, com liberdade de contestação ao governo, sem riscos à vida das pessoas? Olha, eu acho interessante o professor Pio colocar essas perguntas, até porque Cuba é um país culto, reconhecidamente pela Unesco, os índices de saúde, democratização do acesso aos bens indispensáveis ao ser humano, como saúde, educação, é inegavelmente muito elevado. Mas isso já existia antes. Mas existe lá em Cuba, reconhecidamente pela Unesco, pela Unicef, pela ONU, pelas agências internacionais, pela CEPAL, os índices mais elevados assim, do terceiro mundo de, por exemplo, acesso ao ensino superior, acesso a medicamentos. Agora, eu quero lembrar o seguinte, a primeira hostilidade, né, em abril de 1959, Fidel viajou aos Estados Unidos, não foi recebido pelo Eisenhower, foi recebido pelo Nixon, não pelo Eisenhower. Inicialmente, aí, os primeiros ataques e bombardeios foram feitos, patrocinados pelos Estados Unidos, contra Cuba. Em 61, os Estados Unidos, Kennedy, que é pintado como um grande democrata, tentou invadir, né, Playa Girón, e houve aí a primeira derrota do imperialismo, né, militar na América Latina, em Playa Girón, 61. Depois disso é que veio a nacionalização das empresas norte-americanas. Depois de uma hostilidade, de terrorismos, atos de terrorismo patrocinados pelos Estados Unidos, é que veio isso. Então, Cuba se viu na obrigação, Bernardo, de buscar um caminho, que é uma prerrogativa de qualquer povo, escolher o caminho. Eu não tenho por que copiar o modelo de democracia norte-americana, aliás, tão contestado hoje pela própria imprensa que apoiou a Hillary Clinton e foi derrotada nesse sentido, nas suas previsões, não é isso? Então, o modelo que chamam muito democrático nos Estados Unidos está sendo questionado por todo mundo hoje, também até pela própria Hillary, pelo próprio Barack Obama, e que reconhecem as limitações. Agora, um país escolhe. Se um país é agredido, ele não pode, evidentemente, abrir mão e deixar de priorizar o seu desenvolvimento humano, que foi o que Cuba fez, para atender às imposições de uma cultura política que não lhe pertence, que vem do exterior. Então, quem hostilizou e quem agrediu Cuba, nunca houve um ataque de Cuba a nenhuma instalação estatal ou dos Estados Unidos, nunca houve, né? Então, quer dizer, houve sim bombardeios, guerra bacteriológica. O ex-ministro da Saúde dos Estados Unidos confessou que aquela febre de dengue hemorrágico, foi produto de que os aviões despejaram sobre Cuba, nas plantações, guerra bacteriológica. Nós terminamos o prazo para o primeiro bloco, eu vou chamar o intervalo e nós voltaremos, temos muita coisa aqui para poder discutir. Agora nós vamos fazer um intervalo e voltamos em instantes para continuar a nossa conversa sobre o futuro da ilha de Cuba com a morte de Fidel Castro. Não saia daí. A gente conversa hoje sobre os impactos da morte de Fidel Castro nas relações diplomáticas e econômicas de Cuba com o resto do mundo. Para quem está mais à esquerda, o bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos é o grande responsável pelos problemas econômicos de Cuba. Para quem está ali mais para o centro, para a direita, não é bem assim, o bloqueio tem impacto sim, mas a principal responsabilidade seria do regime econômico de Cuba e dos erros econômicos do governo. O que é que vocês acham? Não, eu acho que não é uma questão de ser direita ou esquerda. Eu acho que é uma questão de olhar as escolhas que foram feitas pelo próprio governo cubano.
não se trata da construção de um modelo econômico integrado com o resto do mundo. Nesse sentido, o bloqueio americano, que é condenável. Foi condenado pelas Nações Unidas durante anos e anos. E dentro dos Estados Unidos é condenável. Ele, do meu ponto de vista, inclusive, não ajuda as causas políticas que o governo americano tanto preza, de livre iniciativa, de promover a prosperidade. Eu acho que todo o questionamento que se faz de Cuba e dos pensadores de esquerda ao bloqueio é que não faz sentido do ponto de vista das suas próprias ideias. Como eu disse antes, se você prega uma economia fechada, uma economia estatizada, em que as pessoas não têm liberdade para produzirem riqueza, para escolher o rumo da sua própria vida, para montar negócios e comprar do exterior tudo aquilo que tornaria esses negócios mais eficientes, se é assim, não faz sentido reclamar de uma decisão do país mais industrializado do planeta, seu vizinho, que numa situação de liberdade de comércio, de quem você compraria mais e mais num sistema de liberdade de comércio, não faz sentido reclamar quando esse país diz: proíbo minhas empresas de venderem e de transacionarem com Cuba. Na verdade, o bloqueio, nesse sentido, como eu disse antes, ajudaria a causa do socialismo. Todo o bloco socialista de que Cuba fazia parte se negava a manter relações comerciais livres, com preços de mercado, com importação e exportação determinada por empresas locais nas suas operações econômicas, com o Ocidente. Então, quando o Ocidente diz não transaciona, no caso aí não é o Ocidente inteiro, é apenas os Estados Unidos, isso ajudaria a causa. Não deveria ser apontado como culpa do fracasso. E claramente, como eu também disse antes, o sentido da história é um sentido de punição a regimes fechados, regimes totalitários, como foi todo o Império Soviético no passado, e regimes autoritários. São essas situações anacrônicas que se mantêm até hoje, por exemplo, em Cuba. Vamos consultar um pouco a história. Lenin e Trotsky prezavam muito as relações econômicas da iniciante União Soviética com a Alemanha superdesenvolvida e até com os Estados Unidos. Eles diziam que quanto mais avançassem as relações econômicas, que foram interrompidas para punir a Revolução Russa no início, aquilo poderia abreviar o processo de assimilação tecnológica. O Brasil reatou com Cuba em 1986, na época do presidente José Sarney. É preciso dizer isso aqui para que as pessoas entendam a localização. Quando o próprio Henry Kissinger veio ao Brasil na época do gás e pressionou o governo brasileiro a que não apoiasse Angola, porque isso seria fazer o jogo dos cubanos na África. Eu pergunto, é uma economia fechada que até 1986 não podia se relacionar com o Brasil? Quer dizer, foi Cuba que fechou a economia ou foi o Brasil que rompeu, pela ditadura militar, as relações diplomáticas e comerciais com Cuba? Não foi iniciativa de Cuba. Beto, quem fechou... Você acha que Cuba tem uma economia baseada na liberdade das pessoas? Eu estou apenas contestando assim, que é uma economia fechada, parece que houve uma decisão de Cuba de fechar a economia. O mundo se fechou, foram rompidas as relações para punir a Revolução Cubana. Então, eu lhe dou um exemplo. Na época ainda do governo Sarney, Bernardo, você já estava no jornalismo, como eu também, lembra do surto de meningite? De onde foram importadas as vacinas? De Cuba. De onde vieram os 11 mil médicos que estão salvando vidas hoje no Brasil? De Cuba. Porque Cuba se transformou numa potência... Eles operam de acordo com as regras trabalhistas no Brasil? Não, eles... Claro. Não, claro eles não recebem salário livremente. Claro que sim. Claro que não. Isso não é contestado. É claro que é contestado. Não, é contestado na mídia. Não, é claro que é contestado. As pessoas vêm para cá fora do regime trabalhista brasileiro. Não. Esse acordo... Eles recebem menos do que recebem os trabalhadores médicos de outros países. Isso aí é aquele pessoal que apoiou a mesma linha editorial que apoiou o golpe militar de 64, que segue
desinformando o povo brasileiro. Mas aqui você era contra o golpe militar de 64 e é favorável à manutenção de um Estado totalitário em Cuba. Eu queria só concluir esse raciocínio. Ou seja, a economia cubana não é fechada por uma opção própria. Ela foi obrigada a se adaptar a uma realidade de hostilidade mundial. E nessa adaptação ela conseguiu, inclusive, se transformar numa potência, por exemplo, de algo muito desenvolvido, que é biotecnologia, que exige recursos humanos, e que hoje são os laboratórios norte-americanos que querem comprar de Cuba e são proibidos pelo bloqueio imposto pelos Estados Unidos e não por Cuba. Essa discussão... Quem fechou a economia? Essa discussão chega a ser esquizofrênica. Cuba vive um regime de extrema pobreza por escolhas que foram feitas pelos seus governantes. O bloqueio não foi escolha de Cuba. É impedido. Cuba só começa a prosperar quando, a partir de 91, o governo abre a economia. Veja lá, o regime de Cuba é um regime de economia fechada, sem liberdade para as pessoas inovarem. Se a gente não aceitar esse princípio básico, a gente não entende para onde ir. Eu até posso concordar com você quando você diz assim, os índices sociais cubanos são positivos. Mas eles já eram muito positivos antes de Fidel. Veja lá. Não eram. Eram, sim. Todos os dados existentes mostram que antes de Fidel, o nível de bem-estar era mais alto em Cuba do que em toda a América Latina. Nível de escolaridade, 79% dos cubanos eram alfabetizados em 1950. Tinha mais médicos por cidadão. Quer dizer, o regime de Cuba era uma ditadura, não era democrática, era uma economia fortemente atrelada aos Estados Unidos, mas os indicadores sociais de Cuba eram muito melhores do que o da América Latina como um todo antes do Fidel entrar. Nesse sentido, Cuba é um exemplo para o mundo, mas que antecede a entrada de Fidel. Agora, não há como negar que Cuba, até hoje, é um regime autoritário, com uma economia fechada. A pergunta que o Bernardo nos fez foi se o bloqueio era, digamos, responsável ou não. Eu estou a dizer o seguinte, que apesar do bloqueio, o desenvolvimento educacional do Cuba é mais elevado hoje do terceiro mundo. Mas as pessoas não fazem uso. Por exemplo, a mortalidade infantil em Cuba é menor do que nos Estados Unidos. A expectativa de vida em Cuba é mais elevada que nos Estados Unidos. Mas a expectativa das pessoas fugir de Cuba. Agora, o bloqueio. Vou te dar uma resposta prática, Bernardo, porque acho que é assim que... Por exemplo, quando Cuba precisa comprar um medicamento, porque nenhum país é autossuficiente, nem os Estados Unidos. Você tem que comprar, às vezes, medicamentos do Japão, quando você poderia comprar numa economia que está ali a 170 quilômetros. Não, você tem que ir no Japão para comprar uma aspirina, uma coisa assim, para importar medicamentos, equipamentos na área de saúde. Esse bloqueio afetou muitíssimo os níveis de saúde em Cuba, penalizou a população, foi bloqueio, mas apesar disso, os níveis de saúde de Cuba superam de larga o Brasil. Inclusive, o Brasil teve que pedir a Cuba que mandasse médico para cá, porque o Brasil foi incapaz de fazer o desenvolvimento do atendimento médico para toda a população. Então, a história está aí para mostrar. Vamos ver, a morte de Fidel Castro dividiu cubanos, gerando homenagens e comemorações dos oposicionistas do governo. É o que a gente confere agora. Em Havana, uma salva de tiros inaugurou a semana de homenagens a Fidel Castro, o líder da Revolução de 1959, que instalou o comunismo em Cuba, morreu na sexta-feira aos 90 anos. As cinzas de Fidel foram levadas ao Memorial José Martí, na Praça da Revolução, coração político de Cuba. Desde cedo, o trânsito na capital cubana foi interrompido para permitir a uma multidão visitar o memorial. Milhares fizeram fila para se despedir do homem que governou Cuba durante 49 anos até 2008, quando renunciou à presidência em favor do irmão Raul Castro. Centenas de estudantes universitários saíram às ruas para mostrar seu apoio a Fidel. Na quarta-feira, as cinzas do líder cubano percorrerão a ilha numa carreata até serem enterradas no domingo. Atletas e artistas cubanos lamentaram a morte de Fidel. Foi uma perda muito forte, disse a cantora Omara Portuondo. Mas para muitos cubanos, ele era um ditador que não tolerava qualquer oposição.
O grupo dissidente Damas de Branco, formado por mulheres cujos maridos foram presos ou mortos pelo regime cubano, cancelou manifestações em Cuba durante essa semana, mas convocou um protesto para quarta-feira em Miami, nos Estados Unidos, onde vive uma grande comunidade de exilados. Essa dama de branco diz que sentiu alegria ao saber que conseguira sobreviver a Fidel. Porque dije, le sobrevivi. Bom, nós estamos vendo aí alguma divergência de opiniões dentro, né? Que é bom. Meio a cubanos mesmo. Eu pergunto a vocês, como é que vocês acham que daqui a várias décadas, 40, 50 anos, Fidel Castro será visto? A imagem dele, a história o absolverá, conforme ele previu? Ele será visto como um instaurador de uma utopia igualitária ou como um gestor de um projeto fracassado que já terá entrado nessa altura para a arqueologia das ideias da economia política mundial? Posso começar agora? Começar. Tá bom. Toda vez eu começo. Eu acho que a história já o absolveu. Porque vou usar uma frase do Mandela, Nelson Mandela. Ele disse: nós devemos a queda e o fim do apartheid, aquele odioso regime da África do Sul, a Cuba. E aí eu quero lembrar o seguinte: Cuba também se transformou numa potência geoestratégica e militar. Mas os cubanos que foram a Angola, eles foram voluntariamente, porque eles se apresentam para irem a outro país. Por exemplo, os médicos que vieram para cá, que estão em 77 países do mundo, Bernardo, médicos cubanos estão... Essa é uma ideia de Fidel, ele já está absolvido pela história, por enquanto que os Estados Unidos têm bases militares em 86 países do mundo. Cuba tem médicos em 77 países do mundo salvando vidas. Então, ele já está, só para concluir o raciocínio, ele já está absolvido, evidentemente... Absolvido do quê? Pela história, a pergunta... Mas do quê? Mas não, é absolvido da acusação que o fazem. Por exemplo, as pessoas se protestam contra ele, protestam porque ele erradicou o analfabetismo, porque reduziu a mortalidade infantil, porque colocou Cuba no mapa mundial, respeitado no mundo inteiro. Só 2 países votam a favor do bloqueio. Aliás, nem os Estados Unidos estão votando mais a favor do bloqueio, né? Só Israel agora. Os dois se abstiveram na última. Pois é, o Israel também se absteve. Então, quer dizer, é uma confissão de falta de razão perante a história dos 2 países. Eu acho que é um importante absurdo, a gente né? entender... Então, quer dizer, ele já está absolvido porque conseguiu colocar Cuba como um país respeitado no mundo, com relações amplas no mundo inteiro, quando a ideia original era isolar Cuba e impedir que aquela revolução durasse 6 meses. Está aí, ela está aí. Fidel se foi e continua a revolução. Acho que é interessante a gente fazer essa pergunta que eu tentei fazer para o Beto aqui, que é absolvido do quê? Né? O próprio Fidel se colocar essa questão, a história me absolverá. Absolverá do quê? Absolverá do fato de que ele fez uma revolução prometendo o retorno à democracia e não restabeleceu a democracia. Que nesse processo ele estabeleceu um governo revolucionário que julgou, condenou e matou sem direito amplo à defesa centenas de pessoas, milhares de pessoas. Que ele provocou durante os 50 anos em que mandou Cuba um êxodo de cubanos ricos e pobres, brancos, mestiços e negros, mulheres e homens e crianças para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, mas não apenas. A história precisa absolvê-lo do fato de que ele perseguiu homossexuais, que ele perseguiu, prendeu dissidentes, que inclusive vários deles fizeram greves de fome, alguns dos quais morreram no cárcere, e que até hoje há dissidentes presos. Eu acho muito interessante que a gente discuta as razões que levam o próprio ditador a dizer que a história o absolverá. Supostamente porque ele teria gerado índices de desenvolvimento humano superiores ao dos países no mesmo nível de desenvolvimento. Eu já disse aqui, isso é verdade. Se a gente olha os índices, as estatísticas, é verdade que Cuba hoje tem índices de desenvolvimento humano muito superiores. Mas já era verdade antes do Fidel entrar. Cuba já tinha médicos por habitantes num nível próximo ao europeu, número de rádios e jornais
elevado, maior do que na América Latina como um todo, já tinha nível de analfabetismo muito mais baixo do que a média mundial e a média latino-americana antes do Fidel chegar. Bernardo. Então não ofereceu esses resultados. O resultado que ele oferece é um regime com desenvolvimento humano, mantendo o que é um mérito, uma incapacidade enorme, uma proibição para os cubanos usarem todo esse manancial de capacidades para ter uma vida melhor. Você vê cubanos, médicos, engenheiros trabalhando no setor de turismo, porque é ali que eles recebem um peso conversível mais forte, a capacidade então de ter uma vida melhor, e outro, gorjeta dos turistas internacionais, de tal modo que é um mau uso assustador dos recursos disponíveis para promover um regime sustentável. E, de novo, o sentido da história é de que esse regime vai se transformar no sentido de uma economia mais aberta e de um regime político mais aberto também. Uma informação que não circula. O Instituto Biomanguinhos, Fundação Oswaldo Cruz, fez um acordo com o Instituto Finley de Cuba, 2 institutos estatais, e atenderam uma demanda feita pela Organização Mundial da Saúde para produzir uma vacina contra a febre amarela que estava se alastrando pela África. Os laboratórios internacionais, privados, transnacionais, inclusive do Bill Gates, ofereceram essa vacina a um preço elevadíssimo. Esses 2 institutos, brasileiro e cubano, associados, ofereceram essa mesma vacina a um preço 90% mais barato. Isso é salvar vidas na África. Essa é uma ideia, uma filosofia que é inspirada no pensamento de Fidel e de Che Guevara. Mas os cubanos fogem de lá. Escute só um pouquinho. Então, eu quero lembrar que Cuba teve uma série de limitações impostas pelo bloqueio e pela hostilidade, não é só pelo bloqueio, né? Os atos terroristas contra Cuba, a guerra bacteriológica que matou muita gente em Cuba, né? Isso é uma hostilidade organizada pelos Estados Unidos, protegida pelos Estados Unidos. Alguns chamam os Estados Unidos de democrático. Eu acho que já está claro sobre as imperfeições da democracia norte-americana. Até o Barack Obama disse sobre isso, eles dizem sobre isso. Então eu quero, para encerrar esse raciocínio, a história o absolverá de ter tirado um país que era uma ilha dependente, semicolonial, projetando-a com níveis de excelência no desenvolvimento científico, educacional, artístico e desportivo, e até mesmo na área militar, que levou Mandela a dizer: nós devemos o fim do apartheid a Cuba, que derrotou o exército sul-africano em Angola, libertou a Namíbia e deu a pá de cal para a queda do apartheid na África do Sul. Há um custo altíssimo, inclusive de êxodo de cubanos para o resto do mundo. Veja lá, Cuba quantas vidas se salvaram na África do Sul? Quantas vidas se salvaram em Angola? Imigrantes. Quantas vidas se salvaram na Namíbia, na África? Inteiro, jamais uma escola latino-americana de medicina que produz médicos, forma médicos em Cuba gratuitamente e oferece ao mundo. Eu vi no Timor-Leste, Bernardo, 600 médicos cubanos no Timor-Leste. Trabalhando gratuitamente. Desculpa, o debate é muito bom, mas eu tenho que fazer um intervalozinho rápido. A gente volta daqui a pouco falando mais sobre as relações de Cuba com o resto do mundo depois da morte de Fidel Castro. E a gente continua a nossa conversa sobre o futuro de Cuba com os professores da Universidade de Brasília, Carlos Pio e Beto Almeida. O que é que nós podemos esperar de mudança no relacionamento de Cuba com os Estados Unidos com a chegada do presidente Donald Trump? Acho que Trump é uma incógnita em todos os aspectos. Nós vamos ver o que ele vai fazer quando ele ocupar a presidência, o ministério, com as pessoas que efetivamente vão dizer o que é melhor para os Estados Unidos fazerem. As declarações que ele deu essa semana pelo Twitter, nesse assunto, assim como em vários outros, são lamentáveis, né? Então ele diz, por exemplo, que vai rever os acordos feitos pelo Obama
e muito provavelmente sem nem conhecer esses acordos com a profundidade necessária. Trump é um populista, um típico populista que é tão comum na América Latina e tem se tornado mais comum de novo na Europa e nos Estados Unidos. E os populistas têm, entre as suas várias características, a disposição a fazer um discurso fácil, nós contra eles, a negar as obviedades do presente, a prometer um mundo novo, melhor e que depende essencialmente da sua capacidade de realização. Mas eles também, os populistas, rapidamente negam o que prometeram no passado e se dispõem a muda de ideia. Isso também vale para o Fidel. Como eu disse há pouco, o Fidel prometeu, tanto quando era militante em Cuba, estudante, prometeu criar uma democracia, quanto quando assumiu o poder também prometeu criar uma democracia e não construiu. Então, acho que a gente pode esperar do Trump que ele reveja boa parte do que ele próprio disse, mas é uma especulação falar o que vai acontecer daqui para frente. É o pior presidente que a gente poderia ter nos Estados Unidos para lidar com essa transição cubana em direção a uma sociedade mais aberta, onde os indivíduos têm respeitados os seus direitos básicos. Beto? Barack Obama não cumpriu suas próprias palavras de fechar a base de Guantánamo e de suspender o bloqueio. O bloqueio é ilegal. É uma ilegalidade. E o Donald Trump, se ele cumprir duas de suas promessas, ou seja, de fazer um acordo com Putin para uma saída negociada para a Ucrânia e a Síria, isso já é positivo. Isso também, se ele cumprir a promessa que fez de que não mais vai promover mudanças de regime, como Obama, como George Bush fizeram, inspirados por Hillary Clinton, em vários países no Oriente Médio. A própria Síria é resultado, essa tragédia da Síria é resultado dessa política. Vamos mudar aquele político, vamos derrubar aquele presidente, vamos matar o Gaddafi, vamos matar não sei quem. Então, se ele cumprir as próprias promessas, eu não tenho certeza que ele irá cumprir. Mas, se ele fizesse isso, já seria para Cuba uma oportunidade. Porém, o problema é o seguinte, Cuba já enfrentou toda a hostilidade, já comprovou a capacidade de resistir a toda a hostilidade do passado. O melhor é que os Estados Unidos cumpram as leis internacionais, suspendam o bloqueio, respeitem a história dos outros países, né? Porque, inclusive, Cuba ajudou muitíssimo na guerra de independência norte-americana, mandando tropas para a libertação dos Estados Unidos da condição de colônia da Inglaterra. Era a hora de reconhecer essa contribuição de Cuba à história. Fidel Castro, ele foi um farol, um guia para vários setores da esquerda latino-americana, para falar só aqui, não vamos pegar o mundo inteiro. E ocorre ao mesmo tempo a saída dele, né, a morte dele, e uma busca de rumos para as esquerdas latino-americanas num momento difícil, né, que tem aí derrotas eleitorais na Argentina, no Brasil, uma situação difícil na Venezuela, no Chile. Como é que vocês veem os rumos dessa esquerda latino-americana sem Fidel? Professor, vamos começar aqui. Legal. Eu acho que o estadista Fidel, ele inspirou mudanças muito importantes nos governos, no cenário político latino-americano. Por exemplo, a superação do analfabetismo na Nicarágua, na Venezuela, no Equador e na Bolívia. A presença de médicos cubanos reduzindo a mortalidade infantil em todos os países, mesmo aqueles países cujos governos não têm simpatia política por Cuba, né? Isso ocorre. Essa é uma produção feita por Fidel. Quer dizer, ele, como um guia de solidariedade, como um estadista que inspirou uma política de solidariedade concreta. Por exemplo, Cuba destina parte do seu orçamento, que é modesto,
para sustentar a Escola Latino-Americana de Medicina e formar médicos, inclusive médicos negros norte-americanos, moradores do Harlem, do Brooklyn, que eu entrevistei em Havana e que me disseram, se eu não estivesse aqui estudando medicina, eu provavelmente no Harlem e no Brooklyn seguiria o caminho dos meus irmãos. Eu iria para o narcotráfico, ou estava na prisão, ou estava morto. No entanto, estou aqui me formando em medicina, pago pelo povo cubano. Ou seja, isso é uma experiência de solidariedade concreta. Fidel está já com o nome gravado na história da humanidade. Olha, eu acho que certamente ele está com o nome gravado na história e é uma figura controversa, por aspectos que alguém pode dizer que são positivos e outros também muito negativos. Acho que Fidel assumiu uma posição muito cedo na história política da Guerra Fria na América Latina, de contestação ao nosso grande irmão, né? Fazendo aqui uma paródia do livro, né? Do livro do Orwell, a questão dos Estados Unidos. E isso acendeu a chama dos movimentos de esquerda, de contestação dos regimes autoritários que sempre existiram em vários países da América Latina, de que era possível resistir, era possível criar um modelo diferente. No entanto, ao longo do tempo, esse modelo se mostrou cada vez menos sustentável do ponto de vista político e do ponto de vista econômico, cada vez mais precisou de reprimir a própria população e usou instrumentos como o Beto também apresentou aqui, travestidos de solidariedade internacional, para, na verdade, tirar proveito da possibilidade de influenciar a dinâmica política em outros países. Isso não é em si mesmo condenável. Condenável são as ideias que o governo cubano tentava promover no resto do mundo. Não as ideias de solidariedade de fundo humanista, como o Beto, como um grande torcedor aqui dessas ideias, apresentam, mas especialmente as ideias em torno de regimes politicamente repressores, quando não totalitários, que usam o terror contra a própria população, e ideias econômicas absolutamente insustentáveis, que promovem a pobreza ao invés de promover a prosperidade, a inclusão social de uma maneira sustentável ao longo do tempo. Beto falou várias vezes aqui que o regime cubano foi condenado pelas pressões externas que recebeu. É verdade que as pressões existiram, mas as escolhas feitas pelas lideranças cubanas é que são essenciais para a gente entender por que Cuba, mesmo tendo índices de desenvolvimento humano muito superiores à América Latina antes da chegada de Fidel ao poder, não conseguiu tirar proveito disso para ter uma população que fosse realmente livre, feliz, próspera. E as pessoas resolveram escapar desse aparente paraíso que os socialistas estavam construindo em Cuba. A relação com o Brasil é interessante, mencionando antes que Essa seria a próxima pergunta. A próxima pergunta. O que muda, já que o Brasil passou por uma mudança de governo e de orientação ideológica grande, Cuba está passando por uma mudança, o que a gente pode ver nisso aí, em particular a questão do Porto de Mariel, que interessa muito a nós brasileiros? É interessante. Eu queria mencionar, em relação ao professor Pio, o fato de que os Estados Unidos é um grande parceiro da Arábia Saudita, que é um regime ditatorial, totalitário, atrasado, apoiador do terrorismo, do Estado Islâmico, inclusive financiador, e, no entanto, não é condenado pelo chamado mundo livre. Bom, hoje a Arábia Saudita combate o Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico saiu do wahhabismo, que é a ideologia oficial, e saiu lá de dentro. Na verdade, quem sustenta, essa sustentação vem da Arábia Saudita. Então, eu queria dizer o seguinte, a condenação a Cuba, ela é decorrente de uma situação assim, Cuba optou por um caminho próprio, tem direito a fazer isso perante a história, né? Nenhum povo tem que seguir nenhuma cartilha de outro. Né? E nos Estados Unidos não se condenam a América do Sul. Bom, os Estados Unidos apoiaram o regime do apartheid na África do Sul. Basta dizer isso. Então, em relação ao Brasil,
Eu acho que há um potencial muito importante a ser desenvolvido. A questão da bioenergia, da agroenergia, é um tema a ser explorado, até porque há uma definição agora das autoridades cubanas de avançar na exploração do etanol, na aplicação do etanol, que Cuba tem uma vocação para fazer isso, tem um desenvolvimento muito avançado tecnológico, Instituto de Investigações dos Derivados da Cana, né, para fazer uma série de medicamentos, móveis, uma série de produtos, vacinas, inseticidas, mas ainda não tem o uso do etanol, que poderá ajudar muito no problema energético de Cuba. Essas são algumas das possibilidades, né, de cooperação, de avanço nas relações entre os dois países, que já estão muito desenvolvidas com outros países da América Latina. Mas no caso brasileiro, eu lembro, mais uma vez, que quando o Brasil teve um surto de meningite, foi em Cuba que foi buscar as vacinas contra a meningite, para salvar vidas aqui, como os médicos estão salvando vidas. E a questão do aqui. Porto de Mariel, como é que você vislumbra isso? Acho importante. Que é construído com capital brasileiro e tal. A explicação dada, digamos, pelo ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, é muito didática, né? Primeiro que se dizia que havia desperdício de dinheiro mandando para lá. Havia contratação de uma empresa brasileira para prestar serviços lá, gerando empregos aqui. O financiamento gerava empregos aqui, o dinheiro nunca foi para lá. E aquilo promoveu aqui o que o ex-presidente Lula chama de vamos crescer juntos, reduzindo as assimetrias na América Latina. Então, para os países do Caribe, o Porto de Mariel é um desenvolvimento muito importante para a economia cubana, é uma revolução produtiva dentro da economia cubana, porque não é só um porto, é uma carreteira, é uma ferrovia, é uma mineradora e é uma zona especial que tem acordos com a China e outros países que podem operar a partir do Porto de Mariel. Nós estamos chegando ao final. Poderia falar rapidamente sobre essa questão para a gente poder encerrar? Olha, eu acho que, como eu disse antes, o rumo da história é um rumo de abertura cubana. E isso vai beneficiar as relações de Cuba com o mundo inteiro. Não apenas com o Brasil, não apenas com os Estados Unidos, mas também com os seus vizinhos. É uma pena que tenha levado tanto tempo para que o governo cubano reconhecesse que era preciso criar zonas especiais de interação com o resto do mundo, aumentar a liberdade econômica e política interna e promover a prosperidade de maneira sustentável. Vai melhorar as relações com o Brasil. Isso depende de como as lideranças lá e cá promoverem os relacionamentos, mas a história está a favor de maior interação com base na liberdade entre Cuba e o mundo todo. Isso vai beneficiar as relações com o Brasil. Aperfeiçoando o socialismo. Bom, para terminar, gostaria que vocês dessem em 30 segundos uma resposta. Qual é o legado de Fidel Castro? Olha, o legado de um estadista que ajudou a derrubar o apartheid, ajudou a erradicar o analfabetismo não só em Cuba como em muitos países, ajudou a prover de médicos, até no Timor-Leste, onde eu visitei, havia lá 600 médicos, né? E o embaixador americano protestou porque havia médicos cubanos lá, e o presidente Xanana Guzmão perguntou ao embaixador americano, quantos médicos norte-americanos tem aqui? Aí ele falou, só o nosso da embaixada. Então eu tenho que receber os médicos cubanos. Então é um estadista que iluminou a história com ideias justas e solidárias. Olha, certamente é uma figura controversa, como são os líderes de uma maneira geral. Um ditador que perseguiu sua própria população, promoveu um êxodo de cubanos de todos os aspectos demográficos para fora do país, mas um ditador que teve a capacidade de falar para um público internacional mais amplo, acendendo a chama do socialismo, mesmo depois da queda do Muro de Berlim e da União Soviética. Muito bem, então o nosso bate-papo chegou ao fim, com opiniões bem divergentes, isso é bom. E eu agradeço a presença do cientista político e professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Carlos Pio, e do jornalista e professor do Núcleo de Estudos Cubanos, Beto Almeida. Boa noite. E se você quiser saber mais sobre o programa, entre no site da TV Brasil. Na terça-feira que vem, o Diálogo Brasil está de volta. Até lá.